Na lanterna do Campeonato Brasileiro, o Atlético Goianiense recebe o Juventude, que é o melhor time gaúcho nesta temporada. Quais as melhores oportunidades no mercado de apostas para esse jogo? Vamos te dizer agora no Bet do Dia. Fala galera, tudo bem com vocês? Começando mais uma edição do Bet do Dia para falar de Série A do Campeonato Brasileiro, duelo entre Atlético Goianiense e Juventude. Vamos falar desse jogo. Quem vai me ajudar é ele aqui, Matheus Montenegro. Fala, Matheus. Fala, Fábio. Fala, meus queridos. Vamos que vamos analisar esse duelo de duas equipes que vieram da Série B e que começaram esse ano com pretensões de escapar do rebaixamento. Uma delas está superando as expectativas, melhor até do que seus rivais. Vamos trazer agora estatísticas e informações para você, apostador. É isso, né? Jogo lá no estádio Antônio Ascioli, lá em Goiânia, o estádio do Atlético Goianiense. Jogo sábado, às 4 horas da tarde, o jogo que vai abrir essa 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos trazer estatísticas dos dois times lá no nosso aplicativo do Game Arena, né? Trazendo números, né? Tanto do Dragão como do Jaconeiro nessa Série A. Ataques bem diferentes, né? O ataque do Juventude é melhor, a defesa também é melhor, não é à toa que um é líder e outro ali está no meio da tabela. Uma lanterna. O líder é de cabeça para baixo. É o líder da zona de rebaixamento, um é um líder da zona de rebaixamento. E a pior defesa da Série A do Brasileirão é toma muito gol, né? E um ataque ali que também não faz, mas vem de uma vitória contra o Juventude, né? Sim. Outro gaúcho. Contra o Juventude? Contra o Inter? Ah, sim. Misturou, né? Contra o Juventude tá hoje, mal, né? Galera. Ó, vamos agora já puxar aqui os confrontos, vamos dar uma olhadinha. O Atlético Goianiense, ele que vem dessa vitória contra o Inter, como o Fábio bem mencionou, 3 jogos seguidos aí, 1-0, né? 2 deles sendo derrota, um sendo essa vitória recente. Agora, antes dessa vitória aí contra o Internacional, era um momento tenebroso, né, do Atlético Goianiense, velho. Vinha aí de 8 jogos consecutivos sem saber o que era uma vitória, sendo 2 empates e uma derrota. Era até maior essa sequência, tá? Era mais. A última vitória tinha sido contra o Fluminense, aquele 2-1, né, fora de casa. E, em junho. Meu amigo, era surreal, realmente. Muitos jogos sem vencer. Conseguiu vencer o Inter, né, na rodada passada. Finalmente. Os jogos do Atlético Goianiense aí com poucos gols, né. Sim. Nos últimos 8, 6 bateu menos 2,5, né. Mas o Atlético é um time que faz gol quase todo jogo, né, também é importante. Levando em consideração aí a fase que ele tá, né, se a gente puxa aí nesses últimos 8 jogos, ele marcou gol em 5. Isso, Relativamente muito dentro ali do que ele está no Campeonato Brasileiro. Do lado do Juventude, a gente já vê uma estatística completamente diferente, né? São 7 jogos consecutivos batendo o ambas marcam. Vale salientar aqui que tiveram jogos da Copa do Brasil no qual o Juventude saiu classificado, né? Bateu ali o 3-2 contra o Fluminense atuando em casa e 2-2 fora de casa contra o Fluminense também, né? Aí chegou a abrir 2-0 inclusive nessa partida. O ambas marcam vem acontecendo com frequência. O Juventude 7 jogos bateu. Pois é, e a grande questão é que o Juventude tem esse duelo da Copa do Brasil pelo meio de semana, né? Foi classificado, então tem esse ponto aí pra gente colocar na balança também. Pode ser que poupe alguns jogadores, né? Chega com uma frequência de jogos maior do que a do Atlético Goianiense, vai ter essa preocupação no meio de semana. Então a gente tem que relativizar um pouquinho essa questão aí, que por mais que o Juventude venha fazendo uma campanha melhor, é uma equipe mais confiável, tem esse ponto aí de não ir provavelmente com os seus titulares à disposição, né? Nem todos eles. A curiosidade, né, que o Juventude tinha perdido para o Inter, e aí o Inter perdeu para o Atlético Goianiense, né? Então o Campeonato Brasileiro não tem muita lógica. O que isso quer dizer? Vamos porque o brasileiro não tem lógica, né? Pode dar qualquer coisa nesse jogo. Vamos para o nosso Momento Bet Nacional. Vamos lá. Ver as melhores oportunidades no mercado de apostas para esse jogo. A gente vê que tem um favoritismo do Atlético, tá? 2,06, mas é um jogo ali com odds acima de 2, né? Para os vencedores, é sempre um jogo onde não tem um claro favorito. Acho que muito fator casa e essa probabilidade do Juventude poupar alguns jogadores também, né, velho? Isso aí a gente tem que considerar bastante, né? A odd 3,68 é a favor do Jaconeiro. Em termos de gols... O que vai prevalecer? Os poucos gols nos jogos do Atlético ou os muitos gols aí nos jogos do Juventude? Eu acho que, considerando que o Juventude não vai estar com força máxima para esse confronto, eu acho que pode tender um pouco mais a muitos gols. Agora a gente muitos acaba gols ou poucos? Cara, eu acho que há muitos, porque o Atlético Goianiense ele não tem esse ataque muito eficiente, né? A gente trouxe o Juventude sem ser os principais jogadores de ataque, em tese, né? Então, a teoria... Mas também, em tese, também sem os seus melhores jogadores de defesa, por exemplo. Então acaba ficando mais exposto. O Juventude é um time que eu acredito que ele é mais sólido quando joga em casa. Tem esse ponto também. Ele é muito forte jogando lá no Alfredo Jaconi, né? Atuando fora de casa, ele acaba perdendo um pouco a força. Cara, na verdade, o que eu gosto mesmo aqui era o empate no apoio do Atlético Goianiense, eu queria ir, tá? Acho que essa vitória empolgou um pouquinho, a gente acaba ficando protegido aqui no empate. Não acho que o Juventude vai vencer esse jogo fora de casa. Nem em condições normais eu até nivelaria um pouco mais. Considerando que o Juventude deve poupar jogadores aí... Então vamos semzão nesse eu acho empate difícil. Anula? Sim, vamos dar uma olhadinha. O handicap aqui 0-0 tá a mesma coisa, né? Vamos nele. Vamos nesse empate no Atlético Goianiense, né? Odds
Odd 1,47, vamos colocar 100zão nesse empate anula. Lembrando que se o jogo for empate, a gente vai estar protegido, né? O Atlético Goianiense que deve ir com força máxima, chega empolgado aí após essa vitória diante do Internacional contra o Juventude, que deve poupar seus jogadores. Um time que está focado na Copa do Brasil, pode fazer história, né? Na Copa do Brasil, está entre os 8 melhores aí da nossa maior Copa Nacional. Então é isso, mais uma aposta feita aí, empate anula aposta para o Atlético Goianiense contra o Juventude. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho e entra lá em tvbet.com, o seu guia definitivo para as apostas esportivas. Valeu, Matheus. Valeu, Fábio. Tamo junto. Tamo junto.